questão 19 mostra aqui relógios apresentando 3 horários. Que horário é esse aqui, hein? 6 horas, né? Aqui, esse horário são 3 horas e aqui são 12 horas. Agora, é da manhã ou é da tarde, hein? Pode ser 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Aqui seria 3 horas da madrugada ou 3 horas da tarde. Isso aqui é meio-dia ou é meia-noite? Aí tem que ler o enunciado. Olha, na cidade de Baturité, no Ceará, o sino da Igreja Matriz e o sino do Museu Ferroviário tocam juntos em um período de 24 horas às horas da manhã. A horas da manhã é isso aqui, ó. Então, isso aqui é da manhã, é 6 horas da manhã. Esse é o primeiro toque. Às B horas da tarde é um segundo toque, quer dizer, mais uma vez os dois tocam juntos. Olha aqui, B horas. E é da tarde. Então, isso aqui é 3 da tarde. E também aqui às C horas da noite. C horas da noite, bom, se isso aqui é noite, isso aqui é meia-noite, né? É como se fosse 24 horas. Só que a gente não fala 24 horas, né? A gente fala 0 hora. Tá, conforme indicado na leitura dos relógios abaixo. Então, deixa eu anotar essas horas aqui. Esses 3 horários. Aqui eu tenho 6 da manhã. Aqui eu tenho 3 da tarde. Ó, 3 da tarde eu vou escrever 15 horas. Porque aí esse C aqui vai ficar como se fosse 24 horas. Veja bem, a gente não escreve desse jeito, 24 horas, mas para efeito de cálculo, a gente vai usar. É como se fosse 24, só que aí você não fala 24, fala 0. Mas o número de horas que passou aqui é esse, 24 horas. Tá, vamos ver o que ele pergunta. Então, o que são esses horários aqui? São horários em que os dois sinos tocam juntos. Quer dizer, 2 sinos tocam juntos. O primeiro sino ele toca de tanto em tanto tempo e o segundo sino toca também de tanto em tanto tempo, no intervalo diferente, só que vão ter esses 3 horários aqui em que eles coincidem, eles tocam exatamente na mesma hora. Isso aqui é um problema típico de ciclos, né? Eu já mostrei várias questões desse tipo na série As Questões que Mais Caem nas provas do Colégio Militar de Matemática 6º ano. Certo, então vamos ver o que ele pergunta aqui. Sabe-se que a Igreja Matriz toca o sino de 30 em 30 minutos. Então, a igreja, ela toca o sino de 30 em 30 minutos. Quer dizer, o período é 30 minutos. É como se tocasse a primeira vez 6 horas, aí depois tocaria 6h30, depois 7 horas, 7h30, 8 horas. Vai ficar tocando de meia em meia hora, né? Tá, então ele deu que a igreja tem um sino que toca a cada 30 minutos. O museu, ele não deu. Ele está pedindo justamente para você calcular isso. Ó, sabendo-se que 1 hora corresponde a 60 minutos, ó, isso aqui você tem a obrigação de saber para a prova do Colégio Militar, tá? Não vai chegar lá sem saber isso não, ficar dependendo deles te avisarem. É claro que se você tá craque e resolver um monte de problema desse tipo, sobre horas, então você sabe que 1 hora são 60 minutos, certo? Então, sabendo que 1 hora corresponde a 60 minutos, então o valor mínimo de N maior do que 1 hora e 30 minutos, olha aqui, valor mínimo de N. O que é esse N? N é o período do sino do museu. Olha aqui, o sino do museu ferroviário toca a cada N minutos. Então, o museu toca a cada N minutos. Então, o sino da igreja vai tocando a cada 30, 30, 30, 30, 30. E o sino do museu vai tocando também a cada N minutos. N, 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 N. Aí vai chegar 1 hora, claro, às 6 horas eles tocaram juntos. É como se os dois começassem a tocar às 6 horas. Na madrugada parece que eles ficaram quietos, né? Ainda bem que assim não acorda as pessoas. Então vai chegar 1 hora, que é essa hora aqui, ó, que eles vão tocar juntos. E aí começa tudo de novo. Continua tocando esse sino, continua tocando esse sino. E aí quando chegar meia-noite, eles vão tocar juntos novamente.
Então, com isso aqui, dá para a gente descobrir esse N, ou seja, o sino do museu toca a cada quantos minutos? E olha só, ele perguntou o valor mínimo, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse problema tem um monte de soluções. Ele quer saber qual é o menor número possível para esse N. Então deve haver valores maiores para N, mas ele quer saber o menor possível. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai ter que usar MMC. Esse tempo que ocorreu entre esses dois instantes, entre 6 horas e 15 horas, ele é o MMC entre esses tempos aqui. Porque quando tocar o sino da igreja, quer dizer que passou um múltiplo de 30, depois das 6 horas. Quando tocar o sino do museu, quer dizer que passou um múltiplo de N, depois de 6 horas. Então você vai ter um múltiplo de 30 e um múltiplo de N. Para eles tocarem juntos, você tem que ter um múltiplo comum. E ele quer saber aqui esse menor, tá? Então é um problema de mínimo múltiplo comum. Esse período aqui é o mínimo múltiplo comum. E vamos calcular esse mínimo múltiplo comum como? Isso aqui são 9 horas, né? 15 menos 6 dá 9. Aqui também. 24 menos 15 também dá 9. Quer dizer, esse período aqui que demora para eles coincidirem novamente é 9 horas. Só que aqui a gente está trabalhando com minutos, né? 30 minutos, N minutos. Então, essas 9 horas, eu vou ter que passar isso aqui para minutos. Como 1 hora são 60 minutos, quanto que é isso aqui em minutos? 9 vezes 60, isso dá 9 vezes 6, 54, coloca um zero, 540 minutos. 540 minutos é o MMC entre esses dois números aqui. Então vamos escrever isso aqui. O MMC entre 30 e N vale 540. Então, pelas informações que o problema deu, a gente chegou a essa conclusão aqui. 540, que são 9 horas, que é a diferença entre os horários, é o MMC entre 30 e N, que é o período do sino da igreja e o período do sino do museu. Agora, normalmente, esse problema aparece de maneira invertida, né? Normalmente eles dão os dois números e querem que você calcule o MMC. Aqui ele fez o contrário. Aqui ele deu o MMC em um dos números e você tem que calcular o outro número. Então, como é que se faz isso? É para fazer MMC de trás para frente? Olha só, chegando nesse ponto, você tem dois caminhos. Vamos dizer, um caminho mais fácil e um pouquinho mais trabalhoso. Fácil em termos de ficar mais fácil ver a solução, só que um pouquinho trabalhosa. E tem um caminho mais difícil você enxergar a solução, e menos trabalhoso. Eu vou mostrar as duas maneiras, tá? Uma maneira é você testar as respostas. Esse é o caminho fácil. Fácil, porém, um pouquinho trabalhoso. Porque esse N que ele está pedindo aqui, sendo maior do que 1 hora e 30 minutos, quanto que é 1 hora e 30? 1 hora e 30 minutos é a mesma coisa que 90 minutos. Então, o primeiro modo de resolver é testando. Vamos pegar esses números aqui e ver se eles podem ser o N. Quer dizer, eu tenho que encontrar um número aqui de tal forma que o MMC entre 30 e ele tem que dar 540. E tem que ser um número maior do que 90, não é isso? Ó, o valor mínimo de N maior do que 1 hora e 30 minutos, então tem que ser maior do que 90. Portanto, o 90 não serve, tem que ser maior do que 90. Então, 90 está fora. Vamos testar o 108. Vamos calcular o MMC entre 30 e 108. Então, para achar o MMC, eu vou dividindo aqui pelos fatores comuns. Ó, dá por 2, vai ficar 15 e 54. Dá por 2 novamente, vai ficar 15 e aqui vai ficar 27. Não dá mais ninguém por 2, então agora vai por 3. Ó, 15 por 3 dá 5, 27 por 3 dá 9. Dá por 3 novamente, vai ficar 5, a gente repete. 9 por 3 dá 3. E mais uma vez dá por 3, vai ficar 5 e aqui 1. E agora não dá mais por 3, mas dá por 5.
Tem um 5 ainda, meu filho? 5. Então vai ficar 1 e 1. Então esse MMC aqui, entre 30 e 108, dá esse produto aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Quanto é que dá isso? Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. E aqui 3 vezes 3 vezes 3, isso é 27. 27 vezes 20 é 540. E 540 é o que está dando aqui. Então, o MMC entre 30 e 108 dá 540. Olha que sorte. O primeiro que a gente pegou já deu 540. Ou seja, 540 minutos, que são 9 horas. Então, realmente, ele vai tocar nesses horários aí. Depois desse primeiro horário, ele vai tocar 9 horas depois e, novamente, 9 horas depois aqui. Então, o período do sino da igreja é 108. Claro, podia ser um número maior do que 108. Outros números maiores aqui do que 108 serviriam. Mas 108 é o menor desses números que tem aqui. Então 108 é o menor. Isso já permite que a gente marque essa opção sem testar isso aqui. Porque para o 108 já deu certo e os outros, se der mais algum certo, são maiores e eu quero saber o mínimo N. Então eu já achei o mínimo aqui. O 90 não serve. Então a gente já achou a resposta testando. Que sorte, hein? Logo na primeira resposta que a gente foi testar, já deu certo. Agora, uma outra maneira de fazer isso. Sem testar a resposta, tá? Digamos que eu não sei o que é isso. Olha só. O 30 pode ser escrito como fatorado. Como que é a fatoração do 30? 30 vai por 2 dá 15, vai por 3 dá 5, vai por 5 dá 1. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. O N, eu não sei a fatoração dele, porque ele é desconhecido. Agora, o MMC, ele tem uma fatoração que eu posso achar também. Por que eu estou fazendo isso? Porque você pode calcular o MMC assim. Fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Não tem essa regra? Claro, quando você faz aquela decomposição já vai sair isso, do jeito que a gente fez aqui. Mas também você pode fazer isso, fatora cada número, pega os expoentes e aí você coloca os maiores expoentes. Tá, então depois de fazer isso, com 30 e com esse número desconhecido, a gente encontrou os expoentes do 540. Vamos fatorar o 540 aqui. Ó, 540 dá por 2. Isso aqui vai ficar 270. Dá por 2 novamente, vai ficar 135. Agora não dá mais por 2. Dá por 3. Vai ficar 45. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5 e 5 dá 1. Pronto. Então, isso aqui é o 540 fatorado. Que a gente escreve assim. 2 elevado ao quadrado. 3 elevado ao cubo. E 5 elevado a 1. Então, presta atenção nesses expoentes aqui do MMC. De onde saíram esses expoentes e de onde saíram esses fatores? Quando você calcula o MMC desse jeito, fatora e olha os expoentes, você vai pegar os fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, olha só. O 30 tem o fator 2 e o MMC tem 2 ao quadrado. Por que ele tem 2 ao quadrado? É porque, certamente, aqui no N, você tem esse fator 2 ao quadrado. Porque se não tivesse, você ia colocar 2 elevado a 1. Então isso quer dizer que esse N tem o fator 2 e ele está elevado ao quadrado, para ter dado ao quadrado aqui. Agora o fator 3. Olha só, o 30 só tem o 3 sozinho, 3 elevado a 1. Mas aqui no MMC você tem 3 ao cubo. Por que tem 3 ao cubo aqui? É porque, com certeza, você tem aqui 3 ao cubo também no N.
Por isso que você colocou aqui 3 ao cubo, que é o maior expoente. Esse aqui é expoente 1. Se ele deu 3, é porque você tem um 3 aqui, senão não estaria lá. E esse 5 elevado a 1 é por quê? Agora vai ficar uma situação diferente, ó. Por que tem 5 elevado a 1? É porque existe 5 e o maior expoente que ele está aparecendo é 1. Então, eu posso dizer que aqui no N tem um fator 5 elevado a 1, para você ter colocado 5 elevado a 1 aqui? Daria certo, só que tem um problema. Ele quer o mínimo N. Então, eu não vou colocar um fator 5 elevado a 1 aqui no N sem necessidade. Porque esse 5 elevado a 1 do MMC, ele pode ter aparecido simplesmente por causa desse fator 5. E aqui não ter fator 5 nenhum. Então eu não vou colocar nada ali para o N. Porque eu estou querendo formar o N mínimo. Então, o N mínimo que a gente consegue formar nessa situação é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Isso aqui é 2 ao quadrado, 4. 3 ao cubo é 27, e 4 vezes 27 dá 108. Então a gente achou que o N tem que ser 108. Poderíamos ter colocado aqui um 5 elevado a 1. 5 elevado a 2 não, porque 5 elevado a 2 deveria ter um 2 aqui. Então poderia ter um fator comum 5 elevado a 1 aqui. Mas aí você ia achar um N maior. Um N que não é o mínimo. Eu quero formar o N mínimo. Então eu tenho que usar aqui o mínimo de fatores. Então, o N mínimo que a gente encontrou com esse raciocínio é esse aqui, ó, 108. Então, 108, resposta correta. Letra B de Bravo.